Bom dia, pessoal. Vamos corrigir as últimas atividades que eu passei antes das férias. Eu passei estes exercícios sobre Teorema de Pitágoras. Aqui nós vamos fazer um comentário rápido em cima das figuras e depois os cálculos serão feitos no caderno. Então tá aqui, o exercício 1, ele quer saber o comprimento dessa escada. Então nós chamamos ela de x. E ele deu essa medida e deu essa medida. Essa medida aqui, ó, é a mesma daqui, ó, correto? A altura. Então o desenho é esse aqui, ó. Aí os cálculos a gente faz depois. O exercício 2, ele falou de uma árvore que quebrou. E ele falou que a parte daqui mede 6 metros, está lá no texto, e que a distância aqui embaixo é 4,5 metros. Ele quer saber quanto mede essa parte aqui. Fizemos o desenho à parte. A questão 3, ele fala de uma porteira, tá? Ou de um portão. E ele fala que o comprimento é 6 metros, que a altura é 3 metros, e ele quer saber quanto que mede essa trava aqui, ó, essa ripa ou essa tábua, certo? Isso daqui é a diagonal. Se a gente olhar direitinho, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Triângulo retângulo. Então nós desenhamos ele aqui, ó. 3 metros por 6, quanto mede esse? O exercício 4, ele fala que os meninos estavam indo para a escola, um veio direto, nós vamos ter que calcular quanto que ele andou, e a outra caminhou por aqui, ó. E ele quer saber quantos metros que essa aluna que caminhou nesse trecho aqui andou a mais. Então, primeiramente, temos que calcular o Teorema de Pitágoras. Antes de ir para frente, só comentar aqui, ó. Um portão medindo 6 metros por 3 é muito grande, não é verdade? Mas isso daqui é só para efeito de cálculo mesmo, não precisa ficar julgando isso não, tá? É porque vai variando o exercício, aí troca os números e às vezes fica meio grande, né? Bom? A questão 5, ele fala de uma garagem subterrânea. Aí ele fala quanto que mede essa rampa, que é 10,25, está no texto. Quanto que é essa altura, que é 2,25, e quer saber quanto que é essa distância aqui, ó, quanto mede. Então, ó, triângulo, retângulo, tá ele aqui, ó, tá? E aí nós vamos calcular no caderno. O exercício 6 tá tranquilo, ó, o triângulo já tá feito, ele quer saber quanto mede essa parte aqui, ó, que é referente à altura, tá? Então, vamos para o próximo. A questão 7, ele quer saber quanto mede o corrimão. Perceba o seguinte, aqui tem 30 centímetros, que a gente vai ter que somar depois. Aí eu coloquei ele aqui, ó, 30. E aqui tem outros 30 centímetros, ó. Tá ele aqui, ó. E essa parte que nós vamos ter que calcular, ó. Essa parte nós vamos ter que calcular, certinho? Aqui ele está falando que mede 90, ó, 90, tá ele aqui, né? E aqui embaixo, nós vamos ter que calcular, ó. Ele falou que cada degrau mede 24 centímetros. São quantos degraus? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 24 vezes 5, ó. 24 vezes 5, vai dar 120. Então, na prática, o nosso triângulo vai ter 90, 120 e nós vamos calcular o x. Tá certo? Depois, soma esses dois pedaços aqui. O exercício 8, ele quer saber a altura desse triângulo. Pessoal, geometria. Toda altura, ela forma 90 graus com a base. Toda altura forma 90 graus com a base. Portanto, a metade desse desenho é um triângulo retângulo. A metade dele é um triângulo retângulo. Está desenhado aqui, ó. Tá? Metade, essa parte aqui, ó. Ok?
Pessoal, agora são os cálculos. Então, nós estamos falando de Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras só pode ser usado em triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o Teorema de Pitágoras é calculado da seguinte maneira. Hipotenusa ao quadrada, é esse Azinho, ó. Hipotenusa ao quadrada, se você quiser escrever H de hipotenusa, pode também. Que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. B representa um cateto, C representa outro cateto, certo? Vamos no desenho. Esse lado aqui, ó, que é oposto ao 90 graus, ele representa a hipotenusa. Então, a hipotenusa é o lado que não encosta no 90 graus, tá certo? Já os lados que formam o 90 graus, estes são considerados catetos. Hipotenusa, cateto e cateto. Jogando na fórmula, vai ficar x ao quadrado, que é igual 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Igual tá aqui, ó. A ordem aqui não importa. Ó. Se você colocasse o 6 ao quadrado aqui e o 12 ao quadrado aqui, ia dar na mesma. Faz a conta, que vai dar 144, 12 ao quadrado. Faz a conta, que vai dar 36. Soma esses dois resultados, que vai dar 180. Coloca a raiz quadrada dos dois lados. Ó. A igualdade está aqui, raiz quadrada antes dela, raiz quadrada depois dela. Esse quadrado aqui, ó, ele vai eliminar a raiz, porque tem um 2 que não é mostrado aqui, ó. Então ele vai eliminar a raiz, ó. Ele vai ficar sozinho, então. E esse aqui você vai resolver, raiz quadrada de 180. Fatora o 180, a fatoração dele está aqui, ó. Agrupa de 2 em 2, ó, 2 semelhantes, ó, 2 semelhantes, que ficou 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5. Joga isso daqui dentro da raiz, tá aqui, ó. Esses que estão ao quadrado, eles vão sair da raiz. Então, tá mostrado aqui, ó, o 2 vai sair, o 3 vai sair e o 5 vai ficar. Esses que saíram, eles saem multiplicando um pelo outro. Então, ficou 2 vezes 3 raiz de 5, que vai dar 6 raiz de 5. Essa resposta aqui, ó, ela já está suficientemente considerada, né? Se você deixar assim, tá beleza, não tem problema nenhum. Mas se você precisar de uma resposta aproximada, calcula essa raiz de 5, que vai dar aproximadamente 2,2, e multiplica por 6, que vai dar 13,2 aproximadamente, tá? A raiz de 5, depois da vírgula, ela é periódica, tá certo? Periódica. Ou não periódica, ela é uma dízima. Se ela é periódica ou não, tem que verificar. Mas ela é uma dízima. Então, nós pegamos só a primeira casa. Se a gente pegasse mais casas depois da vírgula, esse número aqui ia aumentar, tá? Mas como nós pegamos só a primeira, ficou assim. Voltando então, você pode responder ela até aqui. E se você calcular a raiz aqui, você multiplica por 6, que vai dar aproximadamente esse valor. Pessoal, quando vocês forem calcular aí, pode fazer um pouco mais direto. Aqui, porque na correção, eu preciso ir bem no detalhe, né? Por exemplo, essa parte aqui, ó, nem precisa colocar ela no caderno, ó, colocar a raiz dos dois lados. Você pode pular direto para cá, ó. Certinho? A questão 2, nós temos aqui, ó, hipotenusa é x, cateto é 6 e 4,5. Então, vai ficar x ao quadrado, sempre a hipotenusa começa na fórmula, ó, sempre a hipotenusa, tá? 6 ao quadrado, 4,5 ao quadrado, que vai dar essa continha aqui. Depois que somou, deu isso daqui.
raiz quadrada dos dois lados, cancela a raiz com o expoente aqui, calcula essa raiz quadrada aqui. Pessoal, 56,25 significa o seguinte: 5.625 sobre 100, tá? Duas casas, ó, depois da vírgula, é sobre 100, então ficou assim. Raiz quadrada de 5.625 dá 75. Raiz quadrada de 100 é 10. 75 dividido por 10, 7,5. A questão 3 agora. A hipotenusa é x, então vai começar x ao quadrado. 3 e 6 são os catetos. Então tá aqui, ó, 6 ao quadrado, 3 ao quadrado. Resolveu a potência, somou os resultados, pôs raiz dos dois lados, cancelou a raiz com o expoente. X fatorou 45, ali a fatoração, ó. Agrupou os semelhantes, ó, tá? Colocou os valores fatorados dentro da raiz. Aquele que está ao quadrado sai da raiz, que é o 3, e o 5 fica na raiz. Então, essa resposta aqui, ela já serve como finalização do exercício. Mas se você precisar de aproximação, calcula a raiz de 5, que dá aproximadamente 2,2, multiplica por 3, que vai dar aproximadamente 6,6. Ok? Pessoal, esse aqui é o exercício 4. Aí ele fala que o Hélio percorreu essa distância, que é a hipotenusa, né? E a Ana percorreu essas duas distâncias, ó, que são os dois catetos. Então, vamos calcular a hipotenusa. Ó, x ao quadrado, que é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado, que vai dar 3.600 com 6.400, que vai dar 10.000. Coloca a raiz quadrada de 10.000 é 100. Significa que o Hélio percorreu 100 metros, tá aqui, ó, o Hélio percorreu 100 metros. E a Ana percorreu 60 mais 80, olha só, 60 mais 80, que vai dar 140 metros. O exercício quer saber quanto que a Ana percorreu a mais do que Hélio. Então, 140 menos 100, que vai dar 40 metros. Pessoal, exercício 5 agora. Agora veja bem, a hipotenusa não é o x, a hipotenusa é 10,25. Ó. Por quê? Porque é o lado oposto ao 90 graus, oposto. Então, esse aqui é o que começa o exercício, ó, tá? 10,25. Aqui, ó, tá até errado aqui, ó. Eu vou corrigir, esquece essa continha aqui, tá bom? Então, esse 5 aqui, ó, eu fiz ele às pressas aqui e errei. Ainda bem que eu vi agora que tá errado. Então, vamos cancelar isso aqui. Aí eu faço ele no final de todos, tá bom? Então, deixa o 5 para depois. Vamos no 6. O 6, a hipotenusa é o 2.500, ó. A hipotenusa é o 2.500. Vai ter que começar por 2.500, tá aqui, ó. No lugar do A, 2.500. 1.500 é um cateto e essa altura aqui, ó, é o que ele quer descobrir, tá certo? Então, ó, o C ao quadrado passa a ser x ao quadrado, porque é o que a gente está tentando descobrir. Pessoal, 2.500 ao quadrado dá isso daqui, ó. Quanto que é isso? 6.250.000. 1.500 ao quadrado dá isso aqui, ó. Quanto que é isso daqui? 2.250.000. Agora, a gente vai passar esse valor que eu estou aqui, ó, mostrando para depois do igual, para o outro lado do igual. Se ele passa para o outro lado do igual, muda o sinal dele. E aí, subtraindo aqui, vai ficar 4 milhões, que é igual a x ao quadrado. Aqui, ó, eu vou mudar, eu vou passar o x ao quadrado para antes do igual e 4 milhões para depois. Não precisa mudar sinal quando você muda todos. Todos que estavam do lado direito, que no caso era x ao quadrado,
foi para o lado esquerdo. E tudo que estava do lado esquerdo foi para o lado direito. Quando isso acontece, não precisa mudar sinal. Coloca a raiz quadrada, calcula a raiz quadrada de 4 milhões, que vai dar 2.000. Pessoal, agora o exercício 7, a gente vai calcular primeiro x. Então, ele é hipotenusa, ó, porque ele não encosta no 90 graus, ele é oposto ao 90 graus. Então, começa com x. X ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado, que vai dar 8.100 mais 14.400. Somando vai dar 22.500. Coloca a raiz quadrada. Raiz quadrada de 22.500 é 150. Tá? Então, quanto que mede o meu corrimão? Ele mede 150 mais 30 aqui em cima, mais 30 aqui embaixo. Portanto, vai dar 210. Pessoal, o exercício 8, ele quer saber a altura desse triângulo. E aí, eu já até comentei, toda altura, exercício matemático falar em altura, você já tem que associar. A altura forma 90 graus com a base, tá certo? Então, se ela forma 90 graus, se a gente cortar o triângulo aqui, ó, cada metade dele vai ser um triângulo retângulo. Então, eu estou trabalhando com essa parte aqui, ó, tá? Eu deixei essa aqui de fora. Então, eu fiquei com 25, x e 7. Por que 7? Porque é a metade de 14, tá certo? Então, tá aí, ó, 25, x e 7. 25 é a hipotenusa, porque é oposto ao 90 graus, ó, tá certo? Então, nem sempre vai começar por x. Vai começar pela hipotenusa. É igual aquele que eu errei lá atrás, né? Por falta de atenção. Eu comecei com x e não podia começar com x, né? Então, aqui, ó, 25 ao quadrado, 7 ao quadrado e x ao quadrado. Aqui eu coloquei o x primeiro, tanto faz, tá? Resolve, 25 ao quadrado, 625, 7 ao quadrado, 49. Passa esse 49 para o outro lado da igualdade, muda o sinal dele, tá aqui. 625 menos 49, que vai dar 576. Mudo de lugar esses dois valores, coloco a raiz quadrada, calculo a raiz quadrada de 576, resposta 24 centímetros. Ok? Pessoal, vamos então corrigir o exercício 5, né? Só repetindo aqui, ó, qual foi o erro meu naquela primeira correção? Eu considerei o x como hipotenusa, ó. Falta de atenção. A hipotenusa é 10,25 e não x, correto? Então, nós vamos ter que começar 10,25. Então, essa aqui é aquela parte que estava errada. A conta certa está aqui, ó. 10,25 elevado ao quadrado é igual a 2,25 elevado ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo essa potência, vai dar isso daqui, ó. 105,0625. Resolvendo essa potência, vai dar isso aqui, ó, 5,0625. Passa esse valor para o outro lado da igualdade e muda o sinal. Então, vai ficar 105,0625 menos 5,0625. Essa subtração dá 100, que é igual a x ao quadrado. Muda de lugar esses dois. Coloca a raiz quadrada. A primeira raiz quadrada é eliminada pelo expoente aqui, ó, 2. Calcula, dá 10. Essa é a resposta, tá bom? Pessoal, de novo eu vou repetir, ó. Essa parte aqui, ó, você não precisa, você pode pular, ó. Daqui, você pode vir para cá, não tem problema nenhum, tá bom? Só que na correção eu costumo fazer mais detalhado. Pessoal, então é isso aí. Parabéns para vocês que fizeram as atividades, que tentaram. Dê uma atenção especial a esse conteúdo, Teorema de Pitágoras, porque ele é muito importante, tá? Ele vai aparecer até em outras matérias aí, na física, por exemplo, eu sei que aparece, tá? E na matemática, periodicamente, independente do conteúdo, ele costuma estar aparecendo. Um abraço, bons estudos a todos.